Quero registrar nessa manhã a presença da filha e do genro, que estão aqui também juntos com a mãe e com a sogra, celebrando essa data importante. Ainda mais, gente, tudo que viveu recentemente, né, por uma enfermidade, pequena duração, né, mas já com seus 82 anos, é uma maneira diferente de enfrentar uma enfermidade. Também perdeu um sobrinho, né, com 72 anos, há uma semana atrás, mas tudo isso, Deus que é o Consolador, consola, fortalece, e obviamente que ela sabe discernir, né, que há tempo para tudo, inclusive o tempo do luto, mas sobretudo nos seus lábios deve haver, né, o sacrifício ou as ações de graças, ou que seja sacrifício de ações de graças por tudo aquilo que Deus é e tem feito na sua vida. Amém? Eu quero também registrar em alto e bom som nessa manhã a presença do irmão José Jorge. José Jorge, que não mais será conhecido como marido da varoa Cleusa. Ele tem nome, e o nome dele é JJ, José Jorge. Nós somos gratos pela presença dele. Há menos de um mês sofreu um AVC, estava com severas limitações, mas hoje ofereci uma carona, mas ele, dentro do princípio da ousadia, ele disse: negativo, vou com as minhas pernas andando na casa. Então nós estamos alegres com a presença. Nós estamos felizes pela presença dele. Glória a Jesus. E na verdade o AVC é apenas o detalhe final dessa história, né? Mas hoje alegra o coração da esposa, depois de anos orando, vendo voltar à casa do Senhor e se posicionar. E assim, no momento em que a palavra de Deus entrou no coração dele, eu disse para ele: irmão, reaja rápido, porque Deus se alegra quando nós tomamos reações rápidas. E assim eu estou vendo ele hoje com a bengala, andando com suas próprias pernas. Quando eu fui na casa dele, ele não tinha essa mobilidade toda. Mais do que isso, né, a ousadia de dizer: eu vou com as minhas próprias pernas, obrigado pela carona, mas eu vou me dirigir à casa de Deus para poder estar em comunhão. Um dia extremamente importante para nós, quando nós renovamos a nossa aliança com Deus. Amém? Uma vez por mês nós renovamos essa aliança. José Jorge, com seus 74 anos, eu gosto de conhecer todo mundo na intimidade, por isso que eu sei a idade de todo mundo, né? Por isso que a Subiano 181, a Luciano 83, né? Pode conhecer no detalhe, né? E ele, com seus 74 anos, está aqui para viver também uma nova história. Eu disse para ele: nunca é tarde para começar algo novo na sua vida. E ele acreditou. E isso é bom. Quando a gente recebe a palavra e a gente introniza a palavra e a gente se arrepende do que está fazendo e reage na direção do que Deus nos chama a viver. José Jorge, seja muito bem-vindo entre nós, né, e que seja apenas o início, né, de uma nova caminhada abraçada com a sua esposa. Amém? Então também é um culto nesse culto de ação de graças, eu coloco também a vida do José Jorge, né? Porque eu sei que a irmã Maria José é uma irmã de amor, é mãe, tem né, dizem que tem um ditado que diz que, né, aquela que é mãe, como é que é o negócio do feijão? Me amorou. É que eu penso em hoje, mãe na escola bíblica, eu estava pensando em hebraico, aí não saiu a palavra em português. Como é que é? Coração de mãe sempre dá coisa. Ah, obrigado, irmã. Você é ajudadora mesmo, né? O coração de mãe é sempre, como é que é? Já esqueci. Sempre cabe mais um. Sempre cabe mais um, mas é o caldo de feijão que eu queria falar. Como é que é o negócio do caldo de feijão? Tá bom, mas tá bom, vale esse então. Tá sempre, como é que é mesmo? Coração de mãe sempre cabe mais um. Sempre cabe mais um, então nesse dia a irmã Maria José também abre esse momento extremamente feliz pela presença do José Jorge. E completando essa lista que já está ficando extensa, a irmã Bianca também fez aniversário no dia de ontem, e nós também celebramos, ela está lá atrás, está no lugar que não deveria estar, Varoa.
Vem para cá para frente, Barô. Vem para cá, tem lugar aqui na frente. Levanta do teu lugar e vem aqui para frente. Você tem que estar aqui na frente escutando a palavra de Deus. Vem para cá. Fala o teu nome, eu quase que eu nem te invito, assim, ó. Você tem que estar aqui na frente. Então, nós também celebramos nesse culto de ação de graças a vida da irmã Bianca, que completou mais uma primavera no dia de hoje. Tá bom? Então, dito isso, com muita alegria e com o coração quebrantado ainda mais, depois do louvor abençoadíssimo, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em 1 Crônicas, no capítulo 29, do verso 10 a 19. Primeiro Crônicas, capítulo 29, a partir do verso número 10, eu convido você a estar de pé. Primeiro Crônicas ainda continua no Antigo Testamento, não mudou de posição, vem antes de Segundo Crônicas, por incrível que pareça. Capítulo 29, verso número 10 diz assim: o título aqui na palavra é a oração de Davi. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. E teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e tudo dar força. Agora, pois, ao nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Verso 16: Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão, e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agrada. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Amém? Vemos claramente aqui no verso número 17, Davi falando, como se traduzíssemos hoje para o dia de hoje: a palavra convence e o exemplo arrasta. Amém? A palavra convence e o testemunho arrasta uma igreja, uma multidão. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos nessa manhã pelo privilégio de estar na sua casa, diante de tantas coisas para celebrar e de nos alegrar, tudo que o Senhor tem feito, Deus, em nossas vidas, e pela expectativa gerada em nossos corações pela tua palavra e pelas promessas reveladas nessa palavra, Pai. E hoje não é diferente. Estamos aqui, Deus, alegres e mais uma vez disponíveis para que o Senhor possa falar e ministrar no nosso coração
Dá, Senhor, dá-me, Deus, liberdade para falar no teu nome. Coloca tuas palavras, ó Pai, em minha boca. E mais uma vez, prepara, Deus, o coração da tua igreja para que, como terra fértil, possam frutificar nessa manhã. Não amanhã, mas nessa manhã. A tua palavra venha frutificar, venha trazer, Deus, frutos de arrependimento, de justiça, de posicionamentos agradáveis aos teus olhos e ao teu coração. E nós declaramos que nenhum espírito de confusão, de distração, nada do que pertence ao inimigo vem ou pode entrar nesta manhã nas nossas mentes, nos nossos corações, porque a tua palavra não voltará vazia para a sala do trono da tua graça, sem que antes cumpra o propósito para o qual o Senhor designou nessa manhã. Assim eu oro, na autoridade que o Senhor me dá, nos concede, no nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Bem, eu acredito que haja consenso entre nós de que Davi ele foi um homem de firmes e sinceros posicionamentos, desde os primeiros registros como pastor de ovelhas, até os seus últimos feitos como rei de Israel, porque o temor, principalmente o temor a Deus e a humildade, eram frutos incontestes em sua vida, e isso lhe permitia também ser sensível à voz de Deus. Temor a Deus, humildade diante dos olhos de Deus, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Isso não quer dizer que de maneira alguma ele foi um homem perfeito, de impecabilidade absoluta. Não, ele não foi, longe disso. Mas eu quero dizer para a igreja mais uma vez que com temor a Deus, humildade e sensível à voz de Deus, ele soube se posicionar corretamente em diversos momentos que mudaram não somente a história de Israel, como mudaram a sua própria condução de vida. Como, por exemplo, diante da ameaça do filisteu Golias, do pecado de Batseba e assassinato do seu marido Urias, e também do desejo de construir um templo para o povo adorar a Deus. A palavra de Deus nos mostra que Davi não deu brecha para o que Golias falava. Diante de insultos, diante de ameaças, Davi, ele declara em alto e bom som: quem é ele para enfrentar o exército do Deus vivo? Ninguém desanime por causa deste filisteu. Disse mais Davi: tu vens contra mim com lança, com espada e com escudo, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos exércitos. Disse mais ainda: toda essa multidão saberá que não é com espada nem com lança que o Senhor triunfa, porque a batalha é do Senhor e Ele vos entregou em nossas mãos. Ou seja, Davi ele não temeu o mal, Davi ele se manteve firme, ele manteve firme a sua confiança e a sua esperança naquilo que Deus podia fazer na sua vida. Quando ele viveu o que diz o Salmo 42, verso 7, quando ele viveu o que diz o Salmo 42, verso 7, que nos fala que um abismo puxa outro abismo, um pecado não confesso puxa outro pecado. Ao adulterar com Batseba e em seguida assassinar o seu marido Urias, ele foi duramente repreendido pelo profeta Natã, que disse: tu és um homem. Tu és um homem rico que não apenas roubou o homem pobre, mas o assassinou. Mas a palavra de Deus nos mostra que ele prontamente confessou os seus pecados, ele se arrependeu de forma verdadeira, de forma genuína, e ele tomou uma posição para se reconciliar com Deus. Exatamente a mesma coisa que eu falei com o irmão José Jorge. Irmão, quando você estiver escutando a palavra de Deus, reaja rápido. Como eu tenho dito para essa igreja, quando Deus fala alguma coisa conosco, reaja rápido, porque não há coincidência naquilo que você está escutando da parte de Deus. Lembre-se que Deus continua sendo Deus que sonda e nos conhece por inteiro.
Ele sabe o que estamos vivendo, Ele conhece as nossas aflições, Ele conhece os nossos problemas, Ele conhece as nossas adversidades, Ele conhece as nossas limitações, as nossas restrições. Quando Deus fala, é porque Ele está ministrando ou querendo ministrar ao nosso coração, e a nossa reação precisa ser rápida para nós não perdermos a validade do medicamento, da palavra que Ele está liberando sobre nossas vidas. E a palavra de Deus nos diz que ali não foi diferente. Ele toma uma posição e ele declara no Salmo 51 algo de muito valor instrucional para as nossas vidas, quando ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. E ele complementa no verso 8 dizendo: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. E no verso 10 ele fala algo poderoso diante dos ouvidos e dos olhos de Deus, quando ele declara de maneira verdadeira: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. E mais ainda, não me repulses da tua presença e nem me retires o Espírito Santo, o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Irmãos, quem declarou isso foi Davi, que havia acabado de ser, no bom sentido da palavra, esbofeteado espiritualmente por Deus. Vai guardando isso no coração. Davi, ele colheu os frutos desses dois delitos: o adultério e o assassinato. Eu não sei se você sabe, mas no Brasil o adultério ele deixou de ser crime, oficialmente falando, em março de 2005. Mas ele continua sendo configurado como um crime, não mais no sentido da infração à lei estabelecida, porque ela foi revogada em março de 2005, mas segundo o mesmo dicionário que deu essa definição. Qual definição? A infração à lei estabelecida. Esse mesmo dicionário diz que o delito é uma transgressão moral, e portanto o adultério continua sendo configurado como um delito. E para Deus, o adultério nunca deixará de ser uma transgressão aos seus valores morais, independente do que o mundo apregoa, porque Deus não revogará o 7º mandamento estabelecido no Monte Sinai: não adulterarás. Essa é a soberana, boa, agradável, perfeita vontade de Deus, um dia estabelecido diante de um povo que havia saído do Egito e que permanece ecoando no tempo e no espaço para alcançar as nossas vidas. Eu diria que isso, ela transcende a questão do relacionamento extraconjugal, mas avança também no sentido de adultérios espirituais que não devem ser proporcionados ou vividos em nossas vidas. Como eu disse, Davi, ele colheu os frutos desses delitos, pagando um alto preço, conforme o que ele declarou ao profeta Natan. Ele mesmo declarou a sua sentença quando ele disse: Natan, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e não se compadeceu. E Deus foi misericordioso, no sentido de que não o matou, mas 4 filhos o morreram. Irmãos, essa situação, ela arranhou a história de Davi. Sim, arranhou.
Eu não estou aqui nessa manhã para, como não somente nesse culto e nessa mensagem, como na minha vida ministerial, eu não estou aqui para tapar o sol com a peneira. Não é algo que está dentro no meu sangue, tapar o sol com a peneira. O que é certo, e o que é errado precisa ser permanentemente enxergado como erro. Por isso que eu valorizo aquilo que falei da irmã Maria José, da ousadia e ao mesmo tempo de ser radical no bom sentido da palavra, de manter vivo no seu coração o que é certo e o que é errado, estabelecido na palavra de Deus. Muitas vezes negociamos com a carne porque não temos profundidade no conhecimento da palavra, não conhecemos as soberanas, boas e agradáveis e perfeitas vontades de Deus, e por isso às vezes negociamos, às vezes andamos um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, às vezes recuamos, mas se mergulharmos no conhecimento da palavra, muito acertada está a irmã Maria José de ser radical, né? No bom sentido da palavra, de não negociar com a sua carne naquilo que deve e é chamada a fazer. Deus, Ele não negocia os seus valores morais, os seus valores morais não mudaram. E dentro desse pequeno parênteses de exaltação, uma outra importante mensagem que fica para nós, que somos chamados a ser sábios, é um entendimento muito simples e claro, de que melhor do que ter, do que se arrepender de um pecado, é não cometer. Melhor do que sofrer o castigo do pecado é escolher a obediência e a felicidade que essa obediência produz em nossas vidas. Nós somos chamados a diminuir a frequência e a profundidade dos nossos erros, conhecendo a palavra de Deus. Pecou, errou, mas é preciso ser justo e declarar que o governo de Davi, ele foi um governo nada diferente do que glorioso. E o ponto mais alto do seu reinado de 40 anos não foi a expansão territorial implementada na ocasião, mas sim ter conquistado Jerusalém e a ter não somente constituído Jerusalém como a capital política de Israel, mas ter levado a arca da aliança para lá, para simbolizar que Deus estava com o povo, e mais do que isso, que Ele era o verdadeiro rei de Israel. Uma decisão de capital importância no mundo espiritual. E por isso, irmãos, eu vejo como muito oportuno reforçar aquilo que eu preguei na semana passada, de que diariamente nós tomamos decisões. E as decisões que envolvem o mundo espiritual, elas apontam apenas para dois caminhos. Elas apontam para confessar Cristo ou negar Cristo. Quem diz isso? A palavra do Senhor, Lucas capítulo 12, verso 8 e 9, diz isso, de Jesus: e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem, Jesus, o confessará diante dos anjos de Deus. E ele complementa dizendo o seguinte: mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Vejam, queridos, que Jesus ele fala: me confessar e me negar diante dos homens. Há somente dois caminhos. Jesus ele não confere um terceiro caminho, como às vezes você pode me negar, ou não é em todo lugar que você precisa me confessar.
Deus não diz isso em nenhum momento, nem nesse versículo, nem em outro lugar qualquer da palavra de Deus. Além disso, a palavra de Deus nos orienta firmemente a buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, para que as demais coisas, todas as demais coisas, sejam acrescentadas em nossas vidas. Davi, ele tomou uma sábia decisão, e Deus honrou o desejo dele de construir um templo para a sua adoração, prometendo que o trono dele seria um trono eterno. Aleluia! Glória, glória, glória a Deus! Decisões importantes no mundo espiritual, elas geram uma proporção enorme no mundo espiritual a nosso favor. Veja o que ele fez, veja o que Deus declarou. Um trono eterno, porque dele viria Jesus Cristo. Deus, glória, glória a Deus! Ainda que Davi, ele não tenha erigido o templo por orientação do próprio Deus, ele trabalhou arduamente para levantar ouro, prata, bronze, ferro, pedras, madeira, tudo para a construção desse templo. Além de levar a adoração para um único centro geográfico, a Arca do Concerto, a Arca da Aliança e a edificação do templo em Jerusalém desempenharam uma importante função política na unificação do povo de Israel. E aqui eu reforço mais uma vez o efeito colateral expansivo e multiplicativo de decisões coerentes e acertadas que nós tomamos diante dos olhos de Deus. Então importa sim, igreja, ler a palavra de Deus, importa sim estar na casa de Deus ouvindo a palavra de Deus, importa sim congregar, estar na presença de Deus, para que nós possamos entronizar o que é virtuoso, para que as nossas decisões sejam coerentes, não mais com a nossa inocência, mas com aquilo que Deus nos chama a fazer e a viver, mesmo que isso implique num sacrifício. O rei Davi prosperou muitíssimo por causa da bênção de Deus. E mais uma vez ele toma uma posição agradável diante dos olhos de Deus, quando a palavra de Deus nos mostra, num capítulo anterior ao capítulo 29, mostra que Davi, ele dedica ao Senhor o despojo de suas vitórias. E aí nós entramos naquilo que eu disse no final da leitura, que a palavra convence e o exemplo arrasta, o testemunho arrasta. Você que é pai, você que é mãe, você que é líder de qualquer coisa, a palavra convence. E o testemunho arrasta. Precisa bater no peito, precisa gritar. Pode ser em silêncio, na sua pregação inaudível, por meio do seu testemunho, nós vamos alcançar colegas, familiares. Isso, tudo que eu fiz como introdução, é uma pequena amostra de Davi, um homem de firmes e sinceros posicionamentos, cuja identidade estabelecida por Deus ainda melhor o define, quando o próprio Deus diz que ele é o homem segundo o coração de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Mas eu pergunto para a igreja nessa manhã, será que esse título é com a senha de mão? Pessoal e intransferível? Será que esse título de um homem segundo o coração de Deus é pessoal e intransferível? Eu creio, eu tenho certeza que não. E assim Davi nos empresta outros ensinamentos nessa manhã, para nós também sermos
conhecidos e chamados homem e mulher segundo o coração de Deus. Até aqui nós já vimos que Davi ele reconhecia os seus erros e se arrependia de maneira sincera e genuína. Nós já vimos que Davi ele confiava de todo o coração em Deus. Nós já vimos que Davi ele dependia totalmente do Senhor. Nós já vimos que Davi ele desejava ter, como no Salmo 51, verso 10, ele desejava ter um coração puro e um espírito reto, um espírito inabalável diante de Deus. Nós já vimos também no mesmo Salmo 51, no verso número 11, não me recuses da tua presença, ele não queria estar longe do Espírito Santo de Deus. Mas além disso, ele mantinha em elevada consideração a palavra de Deus para obedecê-la. Sabe para quê? Para não ser um negligente ouvinte, mas ser um operoso praticante daquilo que Deus já havia dito. Ele consultava ao Senhor antes de tomar qualquer decisão. Ele não era arrogante, não era orgulhoso, ele era humilde, ele sabia, ele conhecia, ele reconhecia que era um pecador e que ele precisava, que ele dependia da presença de Deus. Ele amava a Deus, ele tinha Deus como a sua esperança. Igreja, eu estou falando isso tudo com base na palavra de Deus, em versículos da palavra de Deus, quando ele mesmo declara que Deus é a sua esperança. Eu estou apenas lançando para vocês aquilo que configura o homem segundo o coração de Deus, para vocês guardarem no seu coração e poderem frutificar e receberem de Deus esse mesmo tipo de um homem e de uma mulher segundo o coração de Deus. Davi amava a Deus. Davi tinha Deus como a sua esperança. Davi desejava a presença de Deus. Queridos, o Salmo 27, verso 14, preste atenção no que ele diz, do que o homem segundo o coração de Deus diz. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Igreja, isso é sinal de maturidade, isso é sinal de alguém que anela a sua presença, isso é sinal de alguém que anela a aliança com Deus, isso é sinal de alguém que deseja ardentemente comunhão com Deus. Quantos nas igrejas não têm legitimidade para dizer o que Davi disse no Salmo 27, verso 14? Mas isso fazia diferença na vida dele. E por isso Deus, de maneira muito clara, disse que ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele também queria aprender com Deus. Ele não se achava autossuficiente, ou então o rei da cocada preta. Já tenho muita experiência de vida e eu sou o dono do meu nariz. Não, queria aprender com o Senhor. E assim ele fala no Salmo 27, verso número 11: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Porque ele tinha convicção no seu coração de que o caminho de Deus é perfeito, que os caminhos e pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Ele também era plenamente satisfeito no Senhor. Preste atenção, igreja, no que eu vou falar agora. Ele era plenamente satisfeito no Senhor. Ele não andava à procura de grandes coisas ou de maravilhosas realizações pessoais, mas ele esperava no Senhor e ele descansava no Senhor como um filho descansa no colo de uma mãe. Ele era uma pessoa comprometida com a glória de Deus e com a proclamação da sua vontade. E assim ele também declara lá no Salmo 51, verso 13 e 15: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão. Ousadia. E diz mais ainda: abre, Senhor, os meus lábios,
e a minha boca manifestará os teus louvores. Ousadia, não havia espírito de covardia dentro do coração dele, mas um espírito de poder, de amor, de equilíbrio, de moderação. Não havia um espírito de pequenez. Ele não era um agente secreto de Deus. Não era um agente secreto de Deus. Ele não escondia a sua identidade. Ele não tinha vergonha de declarar quem ele era: filho de um Deus ou do Deus vivo. A unção de Deus estava sobre a vida dele, e ela nos respalda no cumprimento do nosso chamado. É ela que é a força e o poder de Deus em nossas vidas. É ela a unção que nos capacita a realizar com eficiência aquilo que jamais conseguiríamos fazer por nossas próprias forças e vontades. E ela, a unção de Deus, ela está na vida de todos aqueles que aceitaram Jesus, o Senhor de suas vidas. Amém, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada. O homem segundo o coração de Deus não para aí não. Ele também glorificava o Senhor. Aleluia. E ele sabia render ações de graça. Ações de graça. Na oração de Davi que lemos em 1 Crônicas, no capítulo 29, a partir do verso número 10, lá no verso 13, ele diz: agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas, e acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente e com alegria. O ato, queridos, de ser grato a Deus é uma das armas mais poderosas disponíveis para o crente nascido de novo. A ação de graças, ela é literalmente uma força espiritual que carrega em si o poder de mudar ambientes e circunstâncias, manifestando o sobrenatural de Deus. A Bíblia, ela nos instrui a sermos gratos a Deus em tudo. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso número 18, diz: em tudo, que maiúsculo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso não significa que seja da vontade de Deus passarmos por todo tipo de circunstâncias ruins e problemas na vida, mas significa que mesmo diante de tudo isso, nós devemos ser sempre gratos a Ele. A vontade de Deus é que desenvolvamos um coração de gratidão, independente daquilo que esteja acontecendo exteriormente conosco. É muito fácil ver pessoas insatisfeitas, ingratas, amarguradas, porque algumas coisas não estão saindo de acordo com aquilo que estavam planejando, idealizando, sonhando, esperando ver acontecer. Mas se nós aprendermos a ser gratos em todas as coisas, inclusive nas pequenas coisas, a gratidão em nosso coração fará com que a graça de Deus se manifeste na nossa vida e a nosso favor.
Paulo, ele aprendeu a ser grato mesmo quando as coisas não pareciam favoráveis a ele. Há uma passagem muito conhecida e profunda em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 11 até o 13, que diz assim, apenas 11. Digo isto, não por causa da pobreza, que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E ele completa dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Aprender a viver contente não significa que você vai parar de buscar o que é melhor. Não significa que você não vai mais avançar para alvos maiores. Mas apenas significa que enquanto o melhor e o maior não chegam, você e eu somos chamados a sermos gratos por aquilo que eu e você temos, por aquilo que Deus faz chegar às nossas mãos. De um coração que exala a gratidão se ativa no mundo espiritual a graça e a força de Deus para vencer o tempo da crise. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a vossa força. Quanto mais alegramos o coração de Deus, mais isso se reverte com força para as nossas vidas. E é por isso que eu estou dizendo para você, de um coração que exala a gratidão se ativa no mundo espiritual a graça e a força de Deus para vencer qualquer crise que se levanta. Paulo, ele não dependia das coisas naturais ao seu redor para ser feliz. Ele simplesmente era grato a Deus por tudo que ele estava vivendo. Quando expressamos gratidão a Deus, inclusive no tempo da adversidade, nós estamos deixando, preste atenção, nós estamos deixando, vai anotando, nós estamos deixando o egoísmo de lado, nós estamos deixando de dar prioridade para o nosso problema e, consequentemente, confundindo assim o inimigo de nossas almas, sem falar que nós estamos dando glória àquele que verdadeiramente pode nos conduzir em triunfo. Diz o Senhor: o que me oferece sacrifícios de ações de graças, esse sim me glorificará. A gratidão ela ativa, não sei se você tem essa percepção, mas a gratidão ela ativa a provisão sobrenatural. Quero que você, exatamente esse é o propósito da palavra, você mergulhe em águas mais profundas do teu conhecimento da palavra, para que você possa, como Davi, por vezes, colocar uma mordaça na sua boca e entender que o que sai da sua boca tem poder para mortificar ou para levantar. Nós estamos falando aqui do poder positivo da palavra que sai da nossa boca. E nesse momento eu quero destacar que a gratidão ela ativa a provisão sobrenatural de Deus sobre nós. Por que eu falo isso? Nós vemos isso quando Jesus ele alimentou bem mais do que 4.000 pessoas com apenas 7 pães e alguns peixes. Diz a palavra de Deus que lá no Evangelho de Mateus, no capítulo número 15, que ele tomou os 7 pães e os peixes e dando graças, ele tomou 7 peixes e alguns pães e dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. E a palavra de Deus diz que todos comeram e se fartaram. E do que sobejou, do que sobrou,
Diz a palavra que recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram, só para que tenha uma ideia da grandeza, eram 4.000 homens, além de mulheres e de crianças. Então nós estamos falando certamente de um número superior a 12.000 pessoas. Há muito mais do que 4.000 pessoas. Mas o interessante é que Jesus ele não reclamou daquilo que ele não tinha. Naturalmente falando, ele não tinha o suficiente para alimentar bem mais do que 4.000 pessoas reunidas naquele dia, naquela ocasião. 7 pães e alguns peixes não eram suficientes para alimentar toda aquela multidão. Mas ele foi grato a Deus pelo que ele tinha, por aquilo que Deus fez chegar às suas mãos. E nessa manhã uma mensagem clara para a igreja: seja grato a Deus pelo que você tem e por aquilo que Deus faz chegar às suas mãos. Não nutra a murmuração. Não reclame daquilo que você não tem. Não deguste dentro do seu coração a inveja ou abrace o espírito de comparação diante do que os outros têm e você não tem. Porque isso demonstra no mundo espiritual, isso demonstra diante dos olhos de Deus, ou isso demonstra para Deus que você, primeiro, não confia nos seus planos, na sua palavra, nas suas promessas. Segundo, demonstra para Deus que você não se alegra, ou você não se contenta com aquilo que Deus está te dando. E mais ainda, isso demonstra diante dos olhos de Deus que você não crê na palavra de Deus que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há uma dimensão espiritual muito grande em determinadas coisas que nós fazemos e falamos e que às vezes sai de uma maneira tão rotineira que nós não entendemos porque às vezes há um bloqueio e Deus não fala, e Deus não age. Deus não está cansado, nem deixou de ser o mesmo de ontem. Mas por vezes nós estamos murmurando, reclamando, invejando, comparando, e isso não é virtude. Isso não faz as comportas dos céus abrirem para as nossas vidas. A provisão sobrenatural e os milagres, eles são gerados quando existe uma atmosfera de gratidão. Deus nos convida a fazer da gratidão um estilo de vida. Indo tudo bem ou não, somos convidados a ser gratos a Deus. Em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É muito difícil, finalizando a palavra, quando nós não compreendemos o que está acontecendo, mas pela fé nós podemos enxergar, ou nós devemos no mínimo aceitar que o Senhor ele tem a visão do plano geral, que o Senhor tem o conhecimento do começo ao fim, do que é nada diferente do melhor para nós. Siga o exemplo de Jesus, siga o testemunho de Paulo, tenha o discernimento de Davi, quando ele declara em 1 Crônicas, no capítulo 16, grande é o Senhor, como digno de ser louvado. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. E aí ele fala algo que certamente já ecoou no seu coração. Eu espero que esteja ecoando nos seus lábios.
ou se não, seja o momento, a hora oportuna de começar a ecoar nos seus lábios quando ele disse: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós enxergamos apenas o hoje. Deus, Ele vê o hoje e o amanhã. Por isso, igreja, esteja certo que nas mãos do Senhor a construção da nossa vida, ela não somente está, como ela será segura. É Deus quem está no controle. É Deus quem moverá céu, mar, terra, o que for necessário, homens e mulheres, para que a sua palavra e a sua vontade sejam vividas em nossas vidas. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender de tudo que tem declarado por meio da sua palavra aos nossos corações. Hoje é culto de ação de graças, e é muito oportuno lembrar à igreja o que 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa manhã. Diferentemente do que costumamos fazer hoje, nesse domingo, dia de Santa Ceia, eu quero que apenas que você feche os seus olhos, de maneira nenhuma os seus ouvidos e muito menos o seu coração, aquilo que ainda Deus tem para fazer nessa manhã em nossas vidas, que a palavra de Deus ecoe no seu coração. Nós estamos no lugar certo e na hora certa para Deus trabalhar em nossas vidas. Nada é coincidência, mas tudo é providência de Deus. Nós precisamos entender que o início e o fim de tudo em nossas vidas pertence ao Senhor. E obviamente que nós somos feitos de decisões. As decisões apontam quem nós queremos ser e que nós queremos escolher em nossas vidas. E elas são fundamentais no mundo espiritual, como nós debruçamos nessa manhã por meio da palavra de Deus. Quão importante foram as decisões de Davi, de Jesus, de Paulo, que continuam ecoando no tempo e no espaço e continuam ainda a ser virtuosas para as nossas vidas nessa manhã e na nossa caminhada espiritual. E nessa manhã eu quero verificar entre nós alguém que queira dar um passo maior na sua vida para aceitar Jesus como Senhor e Salvador, uma vez que a maior decisão que nós tomamos em nossas vidas é aceitar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. E é importante lembrar que nós não temos domínio sobre o tempo. Nós podemos sonhar, planejar, mas o dia de amanhã pode não acontecer em nossas vidas. Eu não quero de maneira nenhuma te atemorizar, mas eu quero apenas dizer a verdade. Nós não temos domínio sobre o tempo. Por mais que tenhamos saúde, por mais que tenhamos sonhos, por mais que estejamos planejando profundamente alguma coisa na nossa vida, nem mesmo toda a soma de coisas dessas e outras pode nos garantir que amanhã nós estejamos acordando para viver mais um dia. Eu tenho como lema de vida não deixar para amanhã aquilo que deve ser feito no dia de hoje. E eu entendo que isso é um lema de vida virtuoso, tão virtuoso quanto o de Jesus, quando disse ao seu Pai: seja feita a tua vontade e não a minha vontade.
nessa manhã de olhos fechados, com a cabeça arrepiada, quero perguntar à igreja se há entre nós alguém que queira levantar a sua mão para aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Alguém que queira construir uma nova história de profundidade na sua vida. Quero saber se alguém quer levantar a sua mão para aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E ao mesmo tempo, eu quero também saber se entre nós nessa manhã alguém está com o coração quebrantado, para também chegar ao altar de Deus de maneira pública, se reconciliar com o Senhor. E deixar também Deus trabalhar uma nova história, construir uma nova história na sua vida. Se entre nós há alguém que queira se reconciliar com Deus, alguém que viveu caminhos que não alegraram o coração de Deus por meio de suas decisões, mas alguém que entende que a graça e a misericórdia de Deus estão presentes nessa manhã, para que de maneira ousada, como foi declarado na palavra, de maneira ousada possa se levantar e entender a dimensão espiritual do que significa publicamente reconhecer e se arrepender para não mais retroceder no caminho em que andava. Nessa manhã, há alguém entre nós que queira levantar a sua mão para reconciliar-se com Deus? Alguém entre nós? Enquanto estarei conversando